Agora, Acho deixa que eu esse é um contar ponto uma interessante. história. A gente estava falando agora, eu não estava falando de um país que nasceu de baixo para cima, né? Então, ele foi construído a partir das necessidades que já tinham sido identificadas Locais. naquelas 13 colônias. Agora, eu sempre conto essa história, meus alunos não aguentam mais ouvir eu falar esse país, mas eu sempre falo porque eu acho muito legal a história do leste europeu, porque eles passaram pela ocupação soviética, ocupação nazista. Ocupação soviética entre a primeira e a segunda foram 51 anos, e aí depois que acabou a União Soviética, colapsou, inclusive graças ao Reagan, que a Ana sempre fala tanto, coraçõezinhos. O que aconteceu lá? Meio que colapsou também, né, o leste europeu. Eles dependiam muito da Rússia para fazer todo o comércio deles era com a Rússia, a tecnologia estava defasada. Moscou planejando tudo, né? Planejando tudo, eram países muito pobres, então se você pega a Finlândia em 1939, 1940, ela tinha um PIB per capita de $2.000. E a Estônia também, $2.000. E aí se passou todo o tempo da ocupação, que foram mais 46 anos, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, de 45 até 91. E o PIB per capita da Finlândia, tipo, voou, né? E o da Estônia estava lá nos mesmos $2.000 estagnado. Só que daí acabou a União Soviética e na Estônia eles elegeram uma plataforma liberal. Eles estavam tão cansados e tão desgostosos mesmo da questão socialista que eles votaram naquilo que fosse exatamente o oposto. E aí o primeiro-ministro, né, depois da redemocratização da Estônia, foi o Mart Laar, que era um discípulo do Milton Friedman. E ele começou a implementar políticas liberais lá. E aí eu conto toda essa história no curso, que é uma história bem longa e tal. Tem a entrevista do Mart Laar no YouTube, que ele fez até para a Heritage Foundation. Ele fala, tem várias coisas legais que ele fala. E é um país pequeno, é um país que ficou durante muito tempo oprimido pela União Soviética. E geralmente o que acontece é que a mentalidade desses lugares, ela fica totalmente... ela acaba, né? A pessoa acaba entrando naquele círculo vicioso de acreditar que realmente as coisas têm que vir do Estado. Mesmo que ela entenda que a opressão não é boa, que é o que a Zoe falou aquele dia, né? Ela falou, eu não sei se acabasse a tirania hoje, se as pessoas sairiam, ou por quem elas votariam e tal, porque ela ainda tem a cabeça de que um Estado não opressor, mas paternalista, grande, inchado, ainda é bom. Mas eles entenderam o oposto. E aí, com coalizões que eles fizeram lá, muitas reformas muito rápidas, fez reforma monetária, ele começou a atrair investimento estrangeiro e foi o primeiro país, ex-Estado soviético, a entrar na União Europeia. Qual o nome do país? Estônia. Ah, Estônia. Que é Estônia, Letônia e Lituânia, fica nos Bálticos, né, chamado Países Bálticos, e ela faz fronteira direta com a Rússia. Então, eu fui de... como é o nome? Tallinn até São Petersburgo, de ônibus, que é uma viagem bem bonita. E é uma história legal de todos não os bálticos, mas os do leste europeu, Ucrânia, República Tcheca, Hungria, mas é que o que mais se destacou, e hoje tem um PIB per capita muito grande, ele é o primeiro país do mundo a ter residência digital, então você consegue abrir uma empresa na Estônia, mesmo sem você ser de lá, e aproveitar todo o ambiente de negócios europeu. Então, assim, eles conseguiram avançar muito rápido. De 91 para cá, são 30 anos só. Sim. E aí você pega as entrevistas do Roberto Campos de 91, naquela época ele falava, então, gente, inflação, expansão monetária, vocês ficam aí fazendo a mesma coisa, os mesmos erros. Daí eu pergunto, o que a gente evoluiu em 30 anos? Se você pega que a mesma discussão que se tinha com o Roberto Campos no Roda Viva em 91 é a mesma que nós temos hoje. Ah, não, pode imprimir dinheiro, que se fala muito, né? Que não vai ter inflação, fica tranquilo. E a Estônia foi lá e deu um pau em todo mundo. E aí as pessoas falam assim, mas que país liberal que funciona no mundo? Eu tenho uma lista, assim, bem grande para mostrar. Então, é um país pequeno. É porque se um país liberal vai e faz uma coisa que o pessoal que é mais de esquerda gosta, já fala, não é liberal. Não é liberal. Nova Zelândia não é liberal, porque aumentaram o salário mínimo e botaram imposto lá sobre grandes fortunas. Mas você olha no ranking de liberdade econômica... Mas eles não querem copiar tá lá tudo. em cima. Querem copiar o salário mínimo e a taxação. Só mas eles não querem... Só o que dá errado. Eles não... Geralmente. Eles não querem copiar a legislação trabalhista flexível, a falta de protecionismo, é um país extremamente livre para fazer negócios. Não querem copiar a austeridade fiscal, é um país que gasta pouco, tem pouco gasto público, tem baixo endividamento. Agora, na pandemia, todo mundo aumentou um pouquinho. Sim. E eles também estão aumentando bastante o gasto público. Mas, até parafraseando o Mises aqui... Esse livro é ótimo. Ele fala que... Na verdade, ele fala isso do homem, mas a gente pode levar para países.
que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insensatos por mais tempo do que o pobre, né? Mas não por tempo infinito, uma hora a conta chega. Mas eu trouxe esse livro aqui porque eu sabia que a gente ia chegar nessa hora de falar sobre planejamento central versus um planejamento descentralizado, com mais liberdade. E quando a União Soviética ela começou, muita gente, né, depois de 17, aliás, antes de 17 falava que era impossível, que o socialismo nunca ia ser implementado. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, vários países fracos. Aí a Alemanha utilizou o Lenin como arma de guerra. O Lenin ele estava isolado no meio da Europa, próximo à Suíça, e a Rússia era um dos inimigos da Alemanha, ela lutando no fronte, ela fez a mesma coisa na Segunda Guerra, né, no fronte ocidental e no oriental, e falou, olha, na Rússia tem um pessoal querendo fazer revolução, a gente poderia transportar aquele Bora cara lá. lá para a Rússia. E levaram ele num trem, né, o Churchill tem uma frase que ele fala que o Lenin foi levado para a Rússia igual um bacilo da peste, em um trem blindado assim, soltaram ele na Rússia, ele fez a revolução, a Rússia saiu da Primeira Guerra, era o combinado, só que a Alemanha perdeu a guerra de todo jeito e com um prejuízo muito alto, né? Porque depois aquele tipo de doutrina acabou se espalhando pelo mundo e a gente convive com ela até hoje. E quando começou a União Soviética, o Mises, ele falava, ó, isso não tem como dar certo. Escreveu na década de 20 que a União Soviética iria falhar, não por uma série de motivos que colocavam lá, mas por um motivo econômico, que era o problema do cálculo econômico em uma comunidade socialista. Que é brilhante, assim, você olha e é muito elegante o raciocínio dele. E, resumindo o livro em pouquíssimas palavras, o que ele falava, olha, vai dar errado, porque não vai ter preço lá. Porque se os socialistas, eles tomam a propriedade dos meios de produção, então você não tem um mercado para meio de produção, você não sabe quanto custam as coisas. E o preço é uma sinalização. Quando o preço de algo sobe muito, o arroz está muito caro em uma certa cidade. Então todo mundo olha e fala, ó, tá faltando arroz lá. Aí um monte de gente, alguns porque querem ajudar, outros porque querem colher os lucros, vão lá e começam a mandar arroz para a cidade, tentando vender por preços mais altos. Se muita gente manda arroz, uma hora normaliza aquela oferta e simplesmente o preço volta ao normal. Sem falar que com preço mais alto, o pessoal olha o arroz e fala, caramba, arroz está caro, macarrão está mais barato. Então o pessoal também substitui consumo. Ou seja, o preço te ajuda a alocar capital de maneira melhor. Sem preço, o que acontecia? Os planejadores centrais, por mais inteligentes e bem Não intencionados sabia o que que pudessem fazer. ser, e nem todo mundo é bem intencionado, mas tem gente que pode ser, os caras ficavam perdidos, eles não sabiam